graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu espero que você esteja bem, que vocês estejam sentindo o cuidado e a proteção de Deus nesse tempo difícil que nós estamos vivendo. Antes de iniciarmos o nosso culto, gostaria de dar aquela orientação de sempre: evite deixar outros aparelhos ligados. Talvez você esteja em casa ou num ambiente que não seja favorável para um tempo de adoração. E esse tempo é especial, é um tempo que não é muito longo, mas é um tempo muito especial de louvor e adoração a Deus. Antes de qualquer coisa, então, vamos ter um tempo de oração. Feche os seus olhos se você puder fazer isso. Se você puder curvar a sua cabeça, faça isso. Aproveite esse tempo para pedir perdão ao Senhor pelos pecados, para que possamos, purificados, entrar na presença do Senhor e oferecer a Ele este culto. Senhor, nós queremos te agradecer pelo privilégio que é poder te cultuar, te louvar e te adorar. Te agradecemos, Senhor, porque apesar das dificuldades que se levantam contra nós, apesar da nossa distância, apesar, ó Deus, de ser um culto gravado, nós te louvamos porque nós temos essa possibilidade. Louvado seja o nome do Senhor. Aceita esse culto, purifica as nossas vidas, perdoa os nossos pecados, que possamos, ó Deus, após esse culto, estar numa condição melhor do que a que nós chegamos nesse culto, que possamos sentir a transformação do Senhor, o poder do Teu Espírito agindo em nós, a Tua Palavra falando ao nosso coração, as canções nos abençoando, a oração sendo aquela via de comunicação tão especial entre nós e o Senhor. Que seja um culto especial. Por isso, fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu queria ler um texto que se encontra no Salmo de número 51. Nós leremos do verso 1 ao verso de número 6 apenas. Salmo 51, do primeiro verso ao verso de número 6. Está escrito assim: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Compadece-te de mim, ó Deus. Inicia o Salmo 51. Que o Senhor, de fato, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e purifique as nossas vidas. Que as nossas iniquidades e aquelas coisas que a gente faz que nos afastam de Deus não sejam suficientes para nos impedir nesse momento de oferecer a Ele este culto de louvor e adoração. Mais um tempinho de oração. Eu quero orar antes de louvarmos a Deus com música. Senhor, obrigado pela Tua Palavra e nós Te agradecemos pelo perdão dos nossos pecados. Eu quero orar especialmente por aqueles irmãos e irmãs e aquelas irmãs que têm passado por momentos de muita dificuldade na sua vida, seja em relação às enfermidades, seja em relação a questões financeiras, relacionais, emocionais, eu não sei, de sofrimentos, ó Deus. O Senhor conhece cada coração. A Tua Palavra diz aqui no Salmo 51 que o Senhor nos conhece desde quando a gente estava no ventre das nossas mães. O Senhor conhece cada um de nós, o Senhor conhece cada parte do nosso corpo, do nosso ser, a nossa mente, a nossa alma. O Senhor conhece tudo. Por isso, Deus, fala ao nosso coração. Compadece-te de nós, ó Deus, em nome de Jesus, purificando as nossas vidas, trazendo refrigério do alto, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar e adorar a Deus, porque Ele é digno de louvor e adoração. Olá, igreja. Eu salvo a igreja com a paz do Senhor. Vamos continuar nosso momento de louvor, de adoração ao nosso Deus, declarando que Ele é o nosso grande Senhor, que as suas obras não têm fim e Ele sempre tem olhado para nós. Esse é o nosso Deus. Grande é o Senhor.
sua vontade, eterna é a sua vontade. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor. Teu amor não muda, seu choro dura uma
perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior que me deleitar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me deleitar. Tudo que há em mim quero te ofertar, Senhor, quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor é o nosso Deus, a quem nós temos o prazer de te adorar, Pai. Nós somos teus servos, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado pela sua imensa misericórdia para conosco. Receba esses momentos de louvor, de adoração, Pai. Perdoa as nossas falhas, os nossos erros, as nossas imperfeições, Pai. Mas que todos os atos deste mundo sejam para agradecer o teu santo nome, Pai. Receba esse momento de louvor. Que o Senhor esteja agora com o pastor, que possa trazer a tua mensagem ao nosso coração, Pai.
que eu te peço, te agradeço ao teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, que morreu naquela cruz em nosso lugar. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse tempo de reflexão, meditação na palavra, eu gostaria de ler com vocês um texto que se encontra na epístola, segundo escreveu Tiago, epístola de Tiago, capítulo de número 4, verso de número 8. Tiago 4, verso de número 8. Está escrito assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Se puder fechar os olhos, feche os olhos mais uma vez, nós vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, viva, eficaz, que encontra lugar no nosso coração. Que nesse tempo possamos ouvir a Tua voz, ouvir a voz do doce Espírito Santo, que possamos, Senhor, sair deste culto diferente de como nós chegamos, que possamos ser transformados pelo poder da Tua palavra, pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Tiago 4, verso 8, lido, me traz uma temática bastante relevante para os nossos dias, e é uma temática que tem a ver com essa última música que nós cantamos aqui agora, Perto Quero Estar. É a temática da necessidade que nós temos de estar perto de Deus. Eu gostaria inclusive de definir como tema da nossa reflexão de hoje a seguinte frase: devemos nos manter perto de Deus, com base em Tiago 4:8. Devemos nos manter perto de Deus. Na realidade, não só devemos, nós necessitamos, nós precisamos. É algo inerente ao ser humano, a mim, a você. Nós temos essa necessidade. Uma outra versão da palavra de Deus, do texto lido de Tiago 4:8, diz assim: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Essa é uma outra tradução do mesmo verso. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Nós vivemos uma época marcada por muitas incertezas e instabilidades, e quando acontecem algumas coisas ruins na humanidade, na sociedade em geral, muitas pessoas questionam Deus. Por exemplo, onde está Deus? Por que é que Deus permitiu que isso acontecesse? Cadê Deus? Onde está Deus? Onde está Deus? Cadê Deus? E Deus, onde está Deus? Né? Diversos questionamentos. Quando acontecem, por exemplo, tragédias, muitas pessoas têm a tendência, é meio que natural, é impulsivo isso, de questionar onde está Deus naquele momento de tragédia, naquele momento tão horrível, né, em que as pessoas estão vivenciando e passando, estão inseridas. Esse momento, por exemplo, da pandemia da Covid-19, muitas pessoas têm questionado por que é que Deus, cadê Deus? Deus permite que um vírus desse chegue à humanidade e devaste de tal forma milhares de pessoas. No nosso Brasil já passamos de 100 mil pessoas que vieram a óbito, tivemos mais de 3 milhões de infectados, claro, graças a Deus, louvado seja Deus, que mais de 2,5 milhões de curados também, louvado seja Deus por isso, mas tivemos muitos óbitos, pessoas famílias que perderam pessoas queridas. Onde está Deus e cadê Deus? E aí, eu sempre me lembro daquela tragédia que aconteceu nos Estados Unidos da América, quando aquele homem, aquele rapaz entrou numa escola de pré-escola, acredito que era pré-escola, né? Ensino fundamental, não era fundamental, era infantil, ensino infantil, se não me engano,
vocês vão se lembrar aí melhor do que eu, e chegou atirando e matou 12 crianças, se eu não me engano, 12, acredito que foi isso a tragédia. Tivemos a tragédia também no Realengo, né, no Rio de Janeiro. Enfim, e eu me lembro que quando aconteceu nos Estados Unidos, as pessoas questionando onde está Deus, cadê Deus, cadê Deus? Desculpem. E um repórter da CNN dos Estados Unidos disse: olha, as pessoas estão perguntando cadê Deus, onde está Deus. É um questionamento infundado, porque Deus está sempre onde sempre esteve, né? Deus é Deus. Agora, se a gente for parar para pensar e ser realista, deixar de ser hipócrita e ser realista com o que está acontecendo, Deus está onde a gente colocou Ele, que é, nós tiramos Deus das nossas repartições públicas, nós tiramos Deus das nossas escolas, nós tiramos Deus das nossas famílias, nós afastamos Deus da nossa vida, e aí agora acontece a tragédia, a gente quer que Deus esteja, só que nós afastamos Deus. Então Deus está onde nós o colocamos, longe de nós. Eu sempre lembro desse repórter da CNN americano, porque de fato ele disse uma realidade triste, dura de se ouvir. Porque meu irmão e minha irmã, preste atenção, se nós devemos, necessitamos e precisamos nos manter perto de Deus, só que as nossas atitudes e a nossa intencionalidade do dia a dia da caminhada cristã nos leva a ter atitudes que nos afastam de Deus, que nos colocam numa condição de não querer estar perto dele. É fato que quando as coisas acontecem ao nosso redor, se nós estamos nos afastando de Deus, isso vai nos fazer ser cristãos cada vez piores, porque quando eu estou mais perto de Deus, eu estou mais me parecendo com Jesus. Quando eu estou mais distante de Deus, menos eu me pareço com Jesus. Eu preciso ser o quê? Cristão, cristinho, miniatura do Cristo. E aí o texto de Tiago 4,8 vem e encontra lugar nesse meio todo de coisa que eu estou dizendo aqui, porque a ideia de se aproximar de Deus, para Ele se aproximar da gente, é algo que precisa ser muito claro na nossa mente. Não adianta a gente querer achar que Deus vai estar sempre ali ao nosso lado, à nossa mercê. Aqui é uma coisa de mão dupla, não é mão única. Existe uma participação, é igual quando eu digo na participação humana no milagre. Existe o que é divino, o que é sobrenatural, só que existe o que é humano, que é parte nossa, que nós precisamos fazer. Tirem a pedra, agora sim, Lázaro vem para fora. Tirar a pedra era humano, ressuscitar Lázaro era divino, por isso Jesus o fez. Agora, é a mesma coisa em relação a estar perto de Deus. Parece que nós queremos e exigimos que Deus esteja sempre ao nosso lado, à nossa mercê, para resolver as nossas questões, só que nós não fazemos questão de estar perto dele. Nós precisamos fazer a nossa parte. Precisamos fazer a nossa parte. Se você quer que Deus esteja ao seu lado, e que se você quer se parecer mais com Jesus, esteja perto de Deus. Como é que o cristão consegue isso? Como é que eu e você conseguimos chegar perto de Deus? Cristão pode chegar a Deus através da oração. Como está a minha vida e a sua vida de oração? Como está a minha vida de oração? Como está a sua vida de oração? Quando eu digo oração, eu não estou falando de petição, eu estou falando de oração. Nós confundimos muito esse conceito, porque as pessoas quando falam que tem vida de oração, na verdade, se você for olhar, ela tem uma vida de petições. Ela só pede coisas, ela pede, ela intercede. Oração extrapola a petição. Na oração eu vou adorar a Deus, na oração eu vou contemplar o Senhor, na oração eu ouço Deus. Também intercedo, também faço petições, mas existem outras tantas coisas que eu posso fazer na oração. Orar é falar com Deus. Orar é falar com Deus. A oração é a forma de comunicação que o cristão tem com Deus. Assim a gente consegue chegar mais perto dele, por meio da oração. Nós chegamos mais perto de Deus também através do que o Salmo 51, lido no início desse culto, nos ensina, que é através do arrependimento. Quando estamos em pecado e nos arrependemos, nós nos aproximamos de Deus. Agora, se não há arrependimento,
eu me distancio dele. Como está a sua vida de pedidos de perdão a Deus? De arrependimento de situações e coisas que eu e você acabamos cometendo e isso nos afasta de Deus. Em vez de nos levar para perto dele, nos deixa longe dele. Então o cristão pode chegar-se a Deus por meio da oração, mas também por meio do arrependimento. O cristão, a cristã, podem chegar-se a Deus mais perto dele também através da obediência. Obediência. Como está a minha vida e como está a sua vida de obediência da palavra de Deus, dos mandamentos do Senhor, daquilo que a Bíblia orienta que devemos fazer e o que nós não devemos fazer? Está cheio de crente, está cheio de cristão, querendo que Deus esteja perto, querendo que Deus esteja próximo, mas que não conseguem manter uma vida de obediência. São rebeldes, não obedecem às Escrituras, não cumprem os mandamentos, não andam nos caminhos que Deus diz que tem que andar e quer estar perto dele. O cristão então pode se chegar a Deus através da oração, através do arrependimento, através da obediência, através da devoção a Deus. Através da devoção a Deus, nós podemos estar perto dele. Agora, o que é interessante desse texto é que a parte B, olha aí a parte B do verso 8, tem um alerta para mim e para você. Atenção! Não podemos estar perto de Deus, manter comunhão com Deus e ao mesmo tempo estar em pecado ou em vida de pecaminosidade. Veja você, pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Eu vou falar primeiro desse limpem as mãos. É claro que estar perto de Deus, manter comunhão com Ele, pressupõe um processo de purificação. Eu e você, em vida de pecado, não conseguiremos estar perto de Deus. Não tem como. E se tivermos com a mente dividida ou com espírito dobre, depende da tradução que você pega desse verso, nós também não conseguiremos estar perto de Deus. Precisamos purificar o coração. O que seria essa mente dividida? Pessoas que estavam vacilando. A mente dividida que esse texto de Tiago traz é a mente da pessoa que não sabe se vai agradar a Deus ou se vai agradar os valores da sociedade, que a gente chama de os valores do mundo, os valores do diabo, que não são do reino de Deus. A pessoa dobre ou de mente dividida é aquela que não sabe quem que ela quer agradar. Se eu e você estamos assim com mente dividida, espírito dobre, sem saber, um pé em cada canoa, a gente não vai prosseguir e não conseguiremos estar perto de Deus, porque Deus quer pessoas que estão em processo de santificação e purificação perto dele, não pessoas que jogam fora a importância da purificação, que estão divididas, que cada hora querem agradar um Deus diferente, não o Deus verdadeiro. Tem um texto que fala sobre a amizade com Deus e a amizade com o mundo, ou com a sociedade, os valores da sociedade. Pessoas com a mente dividida, espírito dobre, são pessoas que têm esse grande obstáculo na sua vida, essa grande barreira. Elas estão flertando com a sociedade, com o mundo, com os valores pós-modernos, valores que não são do reino de Deus. Para a gente pensar e praticar, eu gostaria de falar 3 coisas. Primeiro, da mesma forma que os cristãos lá da época em que Tiago escreve essa epístola, lá o verso 8 do capítulo 4, da mesma forma que aqueles cristãos pensavam que estavam servindo de maneira fiel a Cristo, e não conseguiam ver a sua condição espiritual cheia de carências, cheia de defeitos, da mesma forma que esses cristãos da época de Tiago viviam essa realidade, o mesmo pode estar acontecendo comigo e com você.
A gente pode estar achando, imaginando, pensando que servimos fielmente a Cristo, mas na verdade não estamos conseguindo ver a nossa condição espiritual precária e decadente. Pense nisso. Segunda coisa, a pecaminosidade inerente do cristão, associada à influência do mundo, tem uma tendência natural. Qual é? Me arrastar e te arrastar numa direção oposta à da verdade da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo. Eu vou repetir. A pecaminosidade que é inerente, que é natural, que faz parte de qualquer ser humano, pecaminosidade, a palavra utilizada pelo apóstolo Paulo para pecaminosidade, que é traduzida por carne, é a palavra grega sarx, S-A-R-X, sarx, que significa não carne, significa pecaminosidade humana. Essa pecaminosidade associada à influência que a sociedade traz, que o mundo traz, essa associação perigosa tende ao quê? A me arrastar e te arrastar numa direção, num sentido totalmente antagônico, oposto ao da verdade do Evangelho da Palavra de Deus. Mesmo antes que eu e você possamos perceber isso acontece. Nossa pecaminosidade, junto com os valores do mundo, nos afastam e nos colocam na direção oposta à verdade do Evangelho. Pense nisso. E terceiro e último lugar, para pensar e praticar. Por causa disso, de que podemos estar na mesma condição daqueles cristãos da época de Tiago, e porque a nossa pecaminosidade associada aos valores do mundo, da sociedade, podem estar nos colocando em direção oposta à verdade do Evangelho, nós precisamos incansavelmente de uma atitude de vigilância. Nós precisamos estar perto de Deus. Estando perto dele, ele se chegará a nós. Mas antes nós precisamos entender que a purificação faz parte do processo, e que se a nossa mente estiver dividida, o espírito dobre, nós estaremos olhando às vezes para Deus, às vezes para a sociedade, para o mundo. Cuidado, eu e você podemos estar na mesma condição daqueles cristãos, achando que somos fiéis a Cristo, mas na verdade estamos numa vida espiritual totalmente decadente e precária. Cuidado, esse cuidado é para mim e é para você. Precisamos estar mais perto de Deus, mas para isso nós precisamos entender que é fundamental a purificação, e essa purificação só é possível, eu disse que se chegar a Deus pode ser por oração, arrependimento, obediência, não é? Purificação só é possível através da força e do poder do Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo de Deus abençoe a sua vida e abençoe a minha vida, e nos ajude nesse processo de purificação, nesse processo de conversão, de olhar para o lado certo, de não permitir que a minha pecaminosidade, junto com os valores do mundo, me façam olhar para o lado errado, mas que eu esteja olhando sempre fixamente na cruz de Cristo, no Senhor Jesus. Que Ele nos ajude, que o Espírito Santo nos fortaleça, nos ajude nessa caminhada, para que sejamos cada vez mais à medida da estatura de Cristo. Esse deve ser o nosso objetivo, o nosso alvo. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, abençoe a sua família, abençoe a sua vida, que eu e você possamos estar mais perto de Deus, cada dia mais perto de Deus, porque cada vez mais perto de Deus significa cada vez mais parecido com Jesus. Que Deus te abençoe, que abençoe a sua família em nome de Jesus. Se você puder fechar os olhos, faça isso, nós vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra viva e eficaz. Deus, ajuda-nos nesse processo de nos achegarmos ao Senhor. Queremos estar perto e precisamos estar perto de Ti. Ajuda-nos no processo da purificação pelo poder do Espírito, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, se estivermos com a mente dividida, espírito dobre, que possamos servir e seguir apenas ao Senhor Jesus. Que a nossa pecaminosidade associada aos valores do mundo
aos valores da sociedade pós-moderna não sejam suficientemente fortes para nos desviar do olhar para a cruz do Calvário. Que possamos, na força do Espírito, vencer as nossas fraquezas e dificuldades. Se a nossa vida espiritual está decadente, cheia de carências, precária, que o Senhor nos ajude e nos fortaleça. Nos dê mais tempo de oração, nos dê tempo de reflexão para arrependimento. Ensina-nos que a obediência é fundamental, Senhor. Queremos estar aos pés de Jesus, obedecendo a Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, porque nós devemos estar mais perto de Deus e precisamos disso. Em nome de Jesus. Amém. Espero que você tenha sido edificado e edificada nesse tempo. Que Deus nos ajude e nos abençoe em nome de Jesus. Vou aos nossos avisos normais de todo o culto. De segunda a sexta-feira temos as devocionais pela manhã. Se você tem sido edificado, abençoado, são vídeos muito curtos, 2, 3 minutos, não muito mais que isso. Você pode compartilhar esse vídeo, abençoar a vida de alguém. A palavra de Deus precisa romper barreiras, faça isso. Temos o estudo bíblico das quintas-feiras, estamos nos 10 mandamentos. Essa semana tivemos o 8º mandamento, não furtarás. E é muito interessante que furtar não é necessariamente roubar, na ideia de furtar ou roubar ou pegar algo que não é seu. Vá lá e assista, muito interessante. Se quiser, compartilhe também. Domingo pela manhã, estudo panorâmico da Bíblia. Já estamos lá no final, chegando no Apocalipse já. Graças a Deus por isso. Pode compartilhar, não tem problema. É tudo aberto, é público, é livre, é palavra de Deus que precisa romper barreiras. E no domingo nós temos o nosso culto de louvor e adoração a Deus. Se você quiser entregar o seu dízimo, a sua oferta, você pode procurar o presbítero Célio Júnior, nosso tesoureiro, ou então tem aí os dados na tela do vídeo da conta da igreja. Você pode fazer isso através de transferência, depósito. Converse com o nosso tesoureiro Célio Júnior, ele vai te orientar. Ou você pode estar aqui na igreja domingo pela manhã, de 9h30 às 10h30, ou um pouco mais cedo. A gente sempre comunica no grupo. Estamos por aqui, podemos te receber também. Creio que eram esses os avisos. Peço que você continue orando. Ore pelo conselho da igreja, ore pela vida do pastor da igreja. Nós estamos aí num processo já de pensar num retorno aos cultos, mas isso tem que ser sempre feito debaixo da orientação de Deus. As coisas não podem ser pelas nossas vontades, tem que ser pela direção de Deus. Então eu peço a sua oração pelo conselho da igreja nesse sentido. Lembrando que você precisa orar pela minha vida também, pela vida do pessoal do louvor que está sempre aqui, para poder proporcionar um culto assim, né, que possamos juntos louvar e adorar a Deus. Não é fácil e não é gostoso tocar, cantar, orar, pregar olhando para um celular que está aqui, tem um celular ali. Você acredite ou não, é um celular. É muito ruim, é uma experiência, como diria um pastor amigo meu, inenarrável. Não dá para dizer, não dá para narrar, não dá para contar. Eu conversando com outros pastores, alguns que já não estão mais atuando, têm dado graças a Deus porque não estão atuando nesse momento, porque realmente é muito difícil. Pessoal do louvor, tocar olhando para um celular sem um feedback, se vocês estão louvando a Deus ou não. Então, que você continue orando e abençoando a vida do conselho da igreja. Se você puder, feche seus olhos, nós vamos orar encerrando esse culto. Senhor, muito obrigado, porque eu creio que a Tua presença se faz nesse momento. Que o Senhor abençoe as nossas vidas, abençoe as vidas daqueles que estão assistindo esse culto, que sejamos todos impactados pelo poder da Tua palavra em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as eternas consolações do Espírito Santo estejam sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe e até o próximo culto.